Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você que está nos visitando, nós costumamos trabalhar as mensagens em série de mensagens, como se fossem pequenas novelas ou pequenas séries, e nós estamos trabalhando a série baseada, fundamentada no livro de Atos dos Apóstolos, e o título da série é Uma Igreja Centrada na Vontade de Deus. Como ser uma igreja, ou quais são as evidências de uma igreja centrada na vontade de Deus. Então atualmente nós estamos lendo Atos capítulo 2, a partir do verso 42, vamos ler até o verso 47, só para os irmãos se situarem no contexto, mas nós vamos focar mais uma vez no versículo de número 42, Atos 2, 42, estou lendo na NVI, que diz assim, pedir ao Jacques, por gentileza, se puder depois de ligar o ar-condicionado. Atos 2, 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Podem se assentar em nome de Jesus. Nós já vamos para a quinta, o tempo passa rápido, viu? Quinta mensagem dessa série de mensagens, uma série de mensagens que nós começamos lá na metade do mês de fevereiro, rompemos o mês de março e já estamos no mês de abril. Na primeira mensagem dessa série, à luz de Atos capítulo 1, versos de 1 a 11, nós falamos sobre a necessidade da igreja resgatar a consciência do seu propósito. Por que existe a igreja? Por que é necessário a existência da igreja? Qual é o grande propósito da igreja? E nós falamos naquela oportunidade que o grande propósito da igreja não é fazer belas programações para nos entreter, não é fazer grandes eventos para preencher a nossa agenda de sábado ou de domingo. O grande propósito da igreja é fazer missão, é fazer discípulos. E Atos capítulo 1, verso 8 diz que nós, você, eu, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, receberíamos o Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus para cumprir essa missão, porque sozinhos a gente não dá conta. Na segunda mensagem dessa série, à luz de Atos capítulo 2, versos de 1 a 13, nós falamos que uma igreja centrada na vontade de Deus, ela vive a sua caminhada na dependência, na sensibilidade do Espírito Santo. Atos capítulo 2 é o grande texto, talvez é um dos textos mais conhecidos de cada um de nós, é quando o Espírito Santo desce sobre homens e mulheres comuns, talvez como eu, talvez como você. E depois que aqueles homens e aquelas mulheres comuns são tomados, impactados pela presença do Espírito Santo, eles vão nas suas ruas, eles vão nas praças, eles vão nos guetos de Jerusalém, anunciando que Jesus é o Cristo. Em Atos capítulo, a terceira mensagem, à luz de Atos capítulo 2, versos 14 a versos 41, nós falamos que uma igreja centrada na vontade de Deus, ela tem uma mensagem, e a mensagem da igreja não é uma mensagem de autoajuda. A mensagem da igreja não é que tudo vai dar certo para você se você se render a Jesus. A mensagem da igreja não é uma mensagem triunfalista. A mensagem da igreja não é uma mensagem da teologia da prosperidade, que se você crer em Cristo, você vai se tornar rico. Se você crer em Cristo, nunca mais você vai ficar doente.
A mensagem que a igreja é chamada a pregar no poder do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, é Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o retorno glorioso de Cristo. Essa é a sua mensagem, essa é a minha mensagem, essa deve ser a mensagem da Igreja Batista da Graça. Cristo. E mais o que, pastor? Mais nada. É Cristo. Como é que Cristo pode mudar a vida de um homem? Como é que Cristo pode mudar a vida de um homem casado? Como é que Cristo pode mudar a vida de uma esposa? Como é que Cristo pode mudar e influenciar a vida de um jovem nas fileiras das universidades? Como é que Cristo pode influenciar a vida de cada um nos relacionamentos? Como é que Cristo pode mudar a minha relação com o dinheiro? Como é que Cristo pode mudar a minha vida de dentro para fora? É Cristo. A igreja não é uma ONG, a igreja não é uma instituição filantrópica, ela é o povo de Deus, com uma mensagem simples, mas impactante. Jesus, a sua vida, suas palavras, suas obras, sua morte sacrificial, como nós cantamos aqui nesta noite, a sua vitória retumbante sobre a sepultura, sobre a morte, a sua ascensão, o seu assentar à direita de Deus Pai, significando que o seu trabalho acabou, não tem mais sacrifícios a ser feito, um único sacrifício foi feito e ele se assentou. Até quando, pastor? Até o dia que ele voltar para estabelecer o seu reino. Essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem que você tem que pregar para o seu filho, essa é a mensagem que você tem que pregar para o colega de trabalho, essa é a mensagem que você tem que pregar para o seu cliente, essa é a mensagem que você tem que pregar para o seu vizinho. E essa é uma mensagem, meus irmãos, que não precisa você fazer um curso de teologia, um doutorado em teologia para saber. Todos nós, que às vezes não sabemos nem escrever um O no fundo de uma garrafa, nós sabemos que Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, e Ele no poder do Espírito Santo está nos desafiando. Pregue a Jesus, anuncie Jesus, fale acerca de Jesus Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua volta retumbante e gloriosa. Essa é a mensagem, e eles falam isso. Homens analfabetos saem pregando sobre isso. Na quarta mensagem, à luz de Atos capítulo 2, versos 42, nós falamos que uma igreja centrada na vontade de Deus, ela valoriza o tempo com a palavra. Uma igreja, um discípulo, uma discípula, um homem e uma mulher que decidiu caminhar com Jesus, ele tem tempo na sua agenda para ouvir Jesus. Ele não negocia esse momento, ele não transige com esse momento, ele não flerta com esse momento para ele é prioridade, é o momento mais alto na sua agenda, é o pico de todas as suas atividades diárias, é o tempo de ouvir a voz de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um outro princípio inegociável, que é o tempo da oração. E eu penso na oração como aquelas coisas que a gente só aprende quando pratica. Não tem coisas que a gente só aprende quando a gente pratica? A gente pode ouvir um bom professor, a gente pode ouvir excelentes instruções, mas a gente só aprende quando a gente começa a fazer. Eu me lembro muito bem, no ano de 2005, eu morava em Itapetinga, eu não tinha carro, mas eu tive uma ideia, Vitor, eu vou tirar minha habilitação, mas sem carro, eu vou tirar minha habilitação. E aí eu me lembro que as únicas oportunidades que eu pegava no carro, era na hora de sair com o instrutor, e o cara começou a me treinar, não para eu dirigir para a vida, ele só me treinava, as únicas técnicas que eu consegui captar, foi para passar na prova do Detran. Eu não aprendi como dirigir, eu não tinha um carro para praticar nas horas vagas, as únicas oportunidades que eu tinha era aquela hora que eu saía com ele, e ele me dizia, olha, a prova cobra assim, o instrutor vai te observar isso, você tem que reproduzir isso. Mas e dirigir é só isso? Não. Resultado, fiz a prova, passei.
Em 2007, 2 anos depois, eu sem pegar carro, 2005 tirei a carteira, passei 2 anos sem pegar de carro. Rita e eu decidimos comprar o nosso primeiro carro. E aí, a gente comprou, a vendedora falou assim: olha, a chave está aqui, pode levar o carro. Eu falei assim: eu não sei dirigir. Eu não sei dirigir. Eu me lembro que ela pegou, trouxe o carro até a nossa casa, e eu tive que pagar algumas aulas extras. Eu tive que sair com alguns amigos, horas e horas, para voltar, para aprender a dirigir. Até hoje eu estou aprendendo a dirigir. Eu penso a mesma coisa quando o assunto é oração. A gente pode falar de oração, a gente pode aqui ter grandes palestras de oração, a gente pode definir o sentido de oração, a gente pode ter aquelas frases de efeito quando o assunto é oração, mas oração a gente só aprende quando a gente faz. Oração a gente só aprende quando a gente pratica. Oração, que aí eu já defino o que é oração nesses conceitos aqui bíblicos, é essa conversação com Deus, é esse diálogo com Deus, é esse contato com Deus, é essa relação com Deus. Eu só consigo aprender sobre oração quando eu pratico. E aí eu já admito que é muito mais fácil eu falar de oração, é muito mais fácil eu ouvir acerca de oração, é muito mais fácil eu ter grandes insights quando o assunto é oração, mas quando é praticar a oração, viver a oração, investir tempo na presença de Deus, em diálogo, em conversação, em relacionamento, falando com Deus e ouvindo a voz de Deus, meus irmãos. Nós somos grandes analfabetos. Nós temos grandes dificuldades. Mas quando eu olho para esse texto de Atos capítulo 2, verso 42, eu percebo que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que ora. Então, em síntese, nessa noite, nós vamos falar que uma igreja centrada na vontade de Deus, possui como modo de vida o tempo de oração. Uma igreja centrada na vontade de Deus possui como modo de vida, grave bem essa expressão, oração como modo de vida, o tempo de oração. O verso 42, que nós lemos há pouco, deixa a sua Bíblia aberta por gentileza. O verso 42 diz assim: eles se dedicavam, e quando eu leio essa expressão, eles se dedicavam, a grande pergunta é: eles se dedicavam a quê? E o que significa eles se dedicavam? Nós falamos no último sermão dessa série, que esse verbo dedicar dá a ideia de perseverar, dá a ideia de ser diligente, ser zeloso, é uma pessoa aplicada, é uma pessoa constante, é uma pessoa que persevera, é uma pessoa que está todo dia fazendo a mesma coisa, é uma pessoa que tem um hábito, é uma pessoa que tem uma rotina espiritual. De que, pastor? Em que eles se dedicavam? Em que eles perseveraram? O texto sagrado diz claramente para nós. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao ouvir a voz de Deus, ao estar sensível à voz de Deus. Eles se dedicavam à comunhão, ou seja, eles se dedicavam aos relacionamentos, eles priorizavam o se envolver, o contato em grupo, em comunidade, ao partir do pão e as orações. As orações para essa comunidade de fé não é um programa, não é um evento. Por mais que existam espaços na igreja ou nas igrejas para a gente fazer vigílias, para a gente fazer, por exemplo, relógio de oração que a gente vai fazer agora dia 21, a irmã Eliane avisou, por mais que esteja espaço para as nossas igrejas, a gente ter cultos matutinos, encontros de oração, e tudo isso são programas, são eventos louváveis, mas a vida de oração é muito mais do que isso, meus irmãos. Porque eu posso vir para esses programas, eu posso colocar meu nome nesses programas, eu posso participar desses programas, mas quando esses programas terminam, a minha vida de oração também termina.
Quando não tem esses programas, quando não tem vigília, quando não tem relógio de oração, quando não tem grandes encontros de oração, a minha vida não continua na dinâmica da oração. Por quê? Porque a oração para mim não é um modo de vida, a oração para mim é um programa da igreja. E muitas das vezes, infelizmente, tem pessoas até que dizem, esse negócio de oração aí é para o grupo de intercessão, não é comigo não. Eu não faço parte do grupo de intercessão da igreja. Quando eu olho para esses irmãos, eu vejo que esses irmãos possuíam um momento de oração, de ouvir a Deus, de falar com Deus, de conversar com Deus, de dialogar com Deus, como um modo de vida, como um estilo de vida, como algo que eles vivem diariamente, perseverantemente. Se não vejamos, você sabe muito bem, que quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, foi um homem chamado Lucas, e Lucas, provavelmente um gentio, convertido pelas pregações de Paulo em Antioquia da Síria. Lucas, ele escreve 2 livros no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. É uma obra em 2 volumes, você precisa ler Atos à luz do Evangelho de Lucas, e você precisa ler o Evangelho de Lucas à luz de Atos, porque são uma obra em 2 volumes, e no primeiro volume, que é o Evangelho de Lucas, que está aí na sua Bíblia, qual é o retrato que Lucas traz de Jesus? Qual é a imagem que Lucas traz de Jesus? Lucas traz um retrato de um Jesus, de um Deus homem, ou de um homem Deus, que ora. Veja comigo que Lucas, ele traz várias passagens que Jesus está orando. Por exemplo, Lucas diz que logo no início, no seu batismo, Jesus está orando. Lucas capítulo 3, verso 21. Jesus vai para o deserto, Lucas capítulo 4, verso 1, e Jesus está orando. Depois de um dia cheio de atividade, que às vezes a gente reclama, esse dia foi cheio de atividade para mim, esse dia foi muito cheio para mim, essa semana foi muito cheia para mim. Jesus, depois de um dia cheio de atividade, Lucas capítulo 5, verso 16, Jesus se isola para orar. Em sequência, quando Jesus vai escolher os seus 12 apóstolos, Lucas capítulo 6, verso 12, Jesus varou a noite, fazendo sabe o quê? Orando. E com isso, abro parêntese, Jesus me ensina que diante das grandes decisões das nossas vidas, nós precisamos orar. Eu percebo que muitas vezes nós vamos tomando decisões ao longo da nossa vida, sem ao menos perguntar, meu Senhor, qual é a tua vontade? A gente vai atropelando, a gente vai tomando decisões, e Jesus tem uma grande decisão a ser tomada: quem será meus 12 apóstolos? E ele passa a noite orando. Em seguida, o texto de Lucas, capítulo de número 9, verso 18, diz que Jesus ora para revelar a sua verdadeira identidade. No Monte da Transfiguração, Lucas 9, 28, Jesus está orando. Em Lucas capítulo 11, versos de 1 a 4, Jesus ensina os seus discípulos a orar, e Jesus ensina, sabe como, meus queridos? Mostrando, vivendo o que é oração. Os discípulos percebem que Jesus está orando, e eles perguntam: Jesus, me ensina a orar. Muitas vezes a gente fala de oração, mas a gente não vive a oração, e se a gente não vive a oração na nossa casa, o nosso filho não aprende a orar, o nosso cônjuge não aprende a orar, porque ele está vendo a gente. Os discípulos veem Jesus orando e eles perguntam: nos ensina a orar, porque a gente não sabe. Lucas capítulo 11, verso de 1 a 4. Quando Jesus está no Getsêmani, Lucas capítulo 22, verso 41, diz que Jesus está orando. E tem muita gente que lê essa passagem do Getsêmani e acha que a oração de Jesus foi: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, que se faça a tua. A gente acha que a oração de Jesus foi essa. Mas quando Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você não consegue ficar 1 hora. Ou seja, a ideia é que Jesus ficou horas orando. Ele fala: Pedro, eu estou há horas orando, você não consegue ficar 1.
na véspera de ser preso, julgado, condenado e crucificado, Jesus está orando profundamente, perseverantemente. E o último relato de Lucas, Jesus está orando na cruz, Lucas capítulo 23, verso 46, Jesus está orando na cruz. Então perceba comigo, Lucas, qual é o retrato que Lucas traz de Jesus? Do batismo à cruz, Jesus está orando. Jesus ora nos montes, Jesus ora nos vales, Jesus ora de dia, Jesus ora de noite, Jesus ora sozinho, Jesus ora com a comunidade, com a multidão, Jesus ora a todo momento, Ele está orando. E quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, que é a sequência dos evangelhos, qual é a imagem que Lucas traz da igreja? Qual é o retrato que Lucas traz da igreja, meus irmãos? É um retrato de uma igreja que ora à luz do seu mestre, seguindo os passos do seu mestre, porque se Jesus orava, se Jesus é o próprio Deus e Ele orava, nós precisamos orar. E eles oram. E eu fiz um estudo dos 10 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Os 10 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, Lucas, em todos os capítulos, ele vai trazer uma história de alguém orando. Em Atos capítulo 1, verso 14, Lucas diz que enquanto aguardava a chegada do Espírito Santo, a igreja está orando. Atos capítulo 1, verso de número 24, quando os apóstolos vão escolher o sucessor de Judas, eles estão orando, repetindo a mesma pegada de Jesus. Grandes decisões demandam horas e horas de oração. Quando eles estão em casa, no lugar privado, Atos capítulo 2, verso 42, eles estão orando. Atos capítulo 3, verso 1, quando eles estão no templo, indo para o templo, um espaço público, eles estão indo para orar. Atos capítulo 4, verso de número 24 a 31, a grande oração, eles oram pedindo o poder de Deus para cumprir a missão. Atos capítulo de número 5, eles estão orando, e quando eles estão orando, o grande poder de Deus opera através deles em sinais e maravilhas. Atos capítulo 6, verso 6, para escolher os diáconos, os primeiros diáconos da igreja, os apóstolos, eles oram. Atos capítulo 7, 59, nós temos o santo Estevão, um dos principais diáconos daquela igreja, orando, pedindo perdão pelos seus algozes. Atos capítulo 8, enquanto os apóstolos chegam ali em Samaria, eles oram para que aqueles samaritanos fossem cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 9, nós vemos Paulo, depois de convertido, depois de rendido ao Senhor, ele está orando, Atos 9, 11. E Atos capítulo 10, versos 2 e verso 9, nós vemos dois homens, Cornélio e Pedro, orando. E quando ambos estão orando, ambos se encontram para que Pedro leve o evangelho e converta a primeira família gentílica da história. Oração. Oração tanto para Jesus quanto para a igreja de Atos dos Apóstolos é um modo de vida, meus irmãos. Não é um programa, não é um evento, não é uma conferência, não é um grupinho, não, é vida de oração, é gente que ora, é gente que coloca o seu joelho, ora em casa, ora na igreja, ora na rua, está orando por revestimento, por poder, por graça, por autoridade, por sabedoria, por lucidez. É uma igreja que está orando. Como é que nós, meus irmãos, vamos ter o despeito de lidar com a vida, de lidar com o casamento, de lidar com filhos, de lidar com o trabalho, de lidar com a missão, se a gente não ora? Com que poder a gente está fazendo as coisas? Com que autoridade nós estamos lidando com a vida? Se a gente não ora, a gente não consegue perceber a direção de Deus. Porque oração precisa ser um modo de vida. E com isso eu aprendo duas lições para nós nessa noite. Porque se a oração é um modo de vida,
Atos capítulo 2, verso 42, me ensina que, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o tempo de oração como modo de vida revela se de fato temos fome pela presença de Deus. Eu vou repetir. Precisamos entender que o tempo de oração como um modo de vida, não como mais um programa na igreja, um modo de vida ou um estilo de vida, como você preferir, revela se de fato temos fome e sede pela presença de Deus. Porque às vezes a gente pode até falar: eu tenho muita fome e muita sede por Deus. Eu tenho muito anseio e prazer na presença de Deus. Nós podemos falar isso. Nós podemos cantar isso. Mas a vida de oração é que vai dizer se de fato é Deus que nós queremos. Quando a gente não ora, quando a oração não é o estilo de vida para nós, sabe o que é que nós estamos dizendo para Deus? Tanto faz o Senhor participar da minha vida como não. Quando eu olho para o texto de Atos dos Apóstolos, eu vejo uma igreja que persevera, que se dedica. Isso é zelo, isso é perseverança, isso é paixão, isso é fome. Fome de quê, pastor? De Deus em primeiro lugar, da presença de Deus. Um certo autor, escrevendo sobre isso, ele diz o seguinte: o grande propósito da oração é chegar com humilde expectativa e com ousadia à presença consciente de Deus, relacionar-se com Deus, conversar com Deus e por fim desfrutá-lo como o nosso grande tesouro. A oração, meus irmãos, tem a ver com a nossa vida ser aprofundada na relação, na busca por intimidade com Deus, é conhecer a Deus, é ter mais fome de Deus do que das bênçãos de Deus. Nesse modelo que nós estamos chamando desde a primeira mensagem, de modelo de igreja consumista, onde a igreja não tem discípulos, tem clientes, onde o púlpito virou um grande balcão de negócios e a gente fica oferecendo serviços espirituais. Esse modelo de igreja que tem proliferado, infelizmente, as nossas cidades, os nossos estados, o nosso país. Nesse modelo de igreja, as pessoas até oram, as pessoas até suplicam, mas elas oram e elas suplicam pelas bênçãos de Deus e não pelo Deus das bênçãos. Elas têm mais sede pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas dádivas, pelas doações, pelos favores de Deus, do que pelo próprio Deus. Elas fazem campanha, elas fazem isso, elas correm, elas jejuam, elas ajoelham, elas clamam, elas oram, elas fazem, não porque querem mais de Deus, mas porque querem que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abra uma grande porta de emprego, que Deus aumente as rendas, que Deus abençoe o nosso negócio, aquele negócio que a gente quer fazer, que a gente está planejando. E às vezes a gente acha que a gente consegue enganar a Deus, mas Deus olha as nossas motivações. Esse modelo de igreja não tem espaço para o prazer e para a sede e fome da presença de Deus, meus irmãos. Mas quando eu olho para Atos dos Apóstolos, eu percebo uma igreja que tem mais sede de Deus do que das coisas que Deus pode dar. E é isso que nós temos que tirar para nós.
Nós temos que ir para a oração em primeiro lugar, não porque a gente quer que as coisas deem certo para nós, não para Deus abençoar aquele negócio que a gente vai fazer segunda-feira, não para Deus aumentar a nossa renda, abençoar o nosso negócio, a nossa empresa, o nosso comércio, não para Deus aumentar os rendimentos financeiros da nossa casa, não para Deus curar, não para Deus fazer isso, não para Deus fazer nada. Nós oramos porque nós queremos Deus acima de tudo e acima de todos. Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso amor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso deleite. De você acordar cedo de manhã, e o primeiro pensamento que vem na sua cabeça e no seu coração é: Deus, eu quero ir para o joelho, porque eu quero mais de Deus, eu quero investir tempo, porque eu quero mais de Deus, eu quero conhecer o Deus que eu sirvo, não um Deus distante, que parece impessoal, que parece tão longe de mim. Não, Ele está com você, Ele anda com você, Ele caminha com você, Ele deita com você, Ele está com você todos os dias, e Ele quer que você o conheça, não de ouvir falar, mas conhecer a Deus, de andar com Deus. Meus irmãos, uma igreja verdadeira, um discípulo verdadeiro, ele anda com Deus, ele tem prazer em estar com Deus. Deus pode abrir a porta, Deus pode fechar a porta, não importa, Senhor. Os caras estão aqui na igreja, os discípulos estão aqui vivenciando, e os caras estão sendo perseguidos. Você sabe o que é ser perseguido pelo Evangelho? Eles estão sendo presos, os apóstolos estão sendo presos, eles estão sendo maltratados, vilipendiados, desonrados. E sabe o que eles pedem? Ele não espere para Deus assim: ó Deus, traga paz para a igreja de Jerusalém, Senhor, está muita perseguição aqui, traga paz. Não. O que eles pedem, sabe o que é? Deus, me dê mais do Teu Espírito Santo, para que a gente continue fazendo a Tua vontade. Eu quero mais do Teu Espírito Santo, eu quero mais da Tua vontade, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero estar mais com o Senhor, eu quero me deleitar na presença do meu Deus. Tem um autor que eu gosto muito, faleceu esse ano, um americano, Timothy Keller. Ele escreve, ele diz o seguinte, ele fala sobre oração, ele diz assim: esse é o cerne da oração. O que é o cerne da oração? O que é a essência da oração? Ele diz: não receber as coisas de Deus, mas receber Deus. A oração é onde respondemos a Deus em retorno à sua palavra para nós, e experimentamos o que significa deleitar-se nele, como um fim em si mesmo, e não apenas o meio, para alcançar as nossas petições. Porque se eu e você, a gente só ora para pedir coisas para Deus, imagine você tem um filho, você tem uma filha, e toda vez que ele ou ela vai conversar com você, é para pedir coisas a você, não tem outro assunto. Ele não chega para você e coloca a cabeça no seu colo para receber um carinho, não, ele só chega para você dizendo: mãe, pai, eu estou precisando disso, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu tenho certeza que no seu coração, você desconfia se realmente o seu filho te ama, ou se ele está fazendo de você a matéria-prima da felicidade dele. Quando nós só vamos para Deus para pedir coisas para Deus, é claro, pastor, não pode pedir coisas para Deus? É claro que sim, existe espaço para isso. Ele mesmo fala: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Mas em primeiro lugar, eu tenho que ir para Deus, porque eu amo a Deus, porque eu quero mais de Deus. Esse é o nosso primeiro desafio. Em segundo lugar, precisamos entender que o tempo de oração, como modo de vida, revela se de fato vivemos na dependência de Deus.
Porque se em primeiro lugar eu tenho uma vida de oração, me revela que eu amo a Deus acima de qualquer coisa. Em segundo lugar, eu tenho uma vida de oração, revela que eu dependo de Deus, que a minha vida está nas mãos dEle, e que tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem de suas mãos. Perceba comigo, meus irmãos, que preparando esse sermão, eu parei um pouco para refletir como Deus às vezes Deus fica abismado com a gente, com nós, discípulos dele. Quando a gente vai tomando decisões na vida, sem ao menos perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Por exemplo, tomamos a decisão de comprar ou vender, de guardar ou acumular dinheiro, de servir ou não servir em algum ministério, de aceitar ou não aceitar aquela proposta de emprego, de sair ou permanecer em determinada igreja. Tomamos a decisão se vamos ou não fazer parte de uma igreja, nos engajarmos com a igreja, se vamos viajar ou se não vamos viajar. Tomamos a decisão de antecipar o sexo antes do casamento. Tomamos essas e outras decisões na vida sem a mínima sensibilidade de perguntar: qual é a vontade do Senhor? Simplesmente a gente toma. E quando eu e você, nós tomamos decisões na nossa vida sem orar, e não é aquela oração frajuta, que a gente às vezes tenta enganar a Deus: Deus, se for a tua vontade, mas o nosso coração já está fechado. No nosso coração a gente já tomou a decisão, não tem mais espaço para a voz de Deus. Quando eu e você vamos tomando decisões na vida, seja em quais áreas for, como eu vou cuidar do meu marido, como eu vou cuidar da minha esposa, como eu vou educar o meu filho, o que eu vou ou não fazer com o dinheiro que entra na minha casa, para onde a gente vai final do ano, se vai viajar ou não, se a gente for tomando decisões ao longo da nossa vida, sem a mínima percepção e sensibilidade de perguntar: Deus, qual é a tua direção para mim? Qual é a tua vontade para o meu casamento? Qual é a tua vontade para a minha família? Qual é a tua missão para mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje, e que não pode ser amanhã, não pode ser o mês que vem, tem que ser hoje. O que o Senhor me chama a fazer hoje? Se a gente não tem essa postura, meus irmãos, sabe qual é que a gente está dizendo para Deus? Sabe qual é a mensagem que nós estamos dizendo para o Senhor? Que quem manda na nossa vida sou eu. E eu não tenho nada, nenhum tipo de satisfação a dar para os outros, e nem muito menos para Deus. E não adianta a gente vir: ah, Deus, o Senhor é meu rei, ah, Senhor, eu te amo, ah, Senhor, tu és o centro da minha vida, se na urdidura da vida, na rotina, no dia a dia, a gente vai tomando decisões, sem perceber qual é a direção de Deus. Então veja comigo, profeta Isaías, o capítulo 29, e é um texto que Jesus reproduz no Evangelho. Profeta Isaías, para você que nos visita e não sabe quem é, o profeta Isaías foi um homem que viveu muito tempo antes de Jesus, 700 anos antes de Jesus. Isaías 29, versículo 13 diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens.
Essa expressão, regras ensinadas por homens, significa valores e princípios da cultura. Ou seja, o que o profeta Isaías está dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas quem guia o seu coração não é a minha voz. Na hora dessa pessoa tomar uma decisão do que vai fazer com o casamento, não é a minha voz. Na hora que essa pessoa tomar uma decisão para onde ou como o meu filho vai ser guiado, não é a minha voz. Como eu vou lidar com os recursos, com as bênçãos que Deus me dá, com as oportunidades que Deus me dá, não é a minha voz. O que Deus quer que eu faça, esses dons, essa capacidade que Ele me deu, não é a voz do Senhor. Quando eu olho para a igreja de Atos, Atos capítulo de número 2, eu vejo uma igreja, meus irmãos, que toma uma decisão clara: nós não vamos dar um passo, se não percebermos qual é a direção de Deus para as nossas vidas. Veja comigo Atos capítulo 1, verso 14, os caras estão trancafiados dentro de uma casa, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, preocupados, cheios de interrogações, e o texto é claro para nós, Atos capítulo 1, verso 14, todos eles se reuniam sempre em oração. Por que eles estão se reunindo sempre em oração, meus irmãos? Porque eles querem ouvir a direção de Deus. Talvez surgisse algum deles: não, nós temos que sair, nós temos que pregar, não podemos ficar aqui paralisados, não podemos ficar aqui como medrosos, trancados nesse cenáculo, a gente tem que pregar. Não, eles estão orando, esperando o quê, pastor? Esperando a direção do Espírito Santo de Deus para a vida deles. Nós não temos o direito, meus irmãos, de dar um passo na nossa vida, de dar um passo na nossa família, de dar um passo na nossa carreira profissional, de dar um passo no nosso ministério, sem ouvirmos a voz de Deus. E Deus Ele fala, a grande pergunta é: nós estamos ouvindo a voz de Deus? Ou nós estamos ouvindo os ecos do nosso coração? Veja comigo Atos capítulo 4, verso 29 a 31, esse texto nós refletimos na terça-feira retrasada, no PGM aqui na casa de Coque, e esse texto causou grande impacto nas nossas vidas. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, tanto no PGM na casa de Coque, quanto no PGM na casa da irmã Ediane, e lá nós somos grandemente impactados por esse texto. Deixa eu te dar o contexto. Eu falei um pouquinho do contexto desse texto. O contexto é perseguição. O contexto, sabe o que é? Pedro e João foram presos. E sabe o que é que Anás? Você sabe quem é Anás, né? Anás e Caifás. Você sabe quem são essas víboras, né? Os caras perseguiram Jesus, condenaram Jesus. Anás e Caifás chegaram para Pedro e João: olha, vocês não podem pregar mais aqui. Vocês não podem mais falar desse Jesus aqui. Se vocês falarem desse Jesus, vocês vão acabar do mesmo jeito que esse Jesus. Vocês têm que ficar quietos. E aí Pedro dá uma resposta ousada, cheia do Espírito Santo: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, e sai de lá. E quando eles saem de lá, eles poderiam sair bem preocupados com a vida deles, não? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. O que será da nossa vida? Nós fomos ameaçados pelas autoridades religiosas de Jerusalém. Os caras mataram Jesus. O que é que eles podem fazer conosco? Por muito menos a gente se afrouxa. Por muito menos a gente não dá mais não. Depois que eu comecei a servir nesse ministério, só está vindo perseguição, crítica, oposição. Não quero mais não. Quieta, deixa eu ir para o meu canto. A gente poderia fazer isso. Eles poderiam fazer isso. Observe comigo a oração desses homens. Atos capítulo 4, verso 29, está aí no ponto. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Deles quem? Anás e Caifás. Considera as ameaças deles. E o quê?
e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, e capacita os teus servos. Não livra-nos, não nos dê paz, não nos dê livramento, não coloque rosas no nosso caminho, não, Senhor, não tire os espinhos, não. Capacita os teus servos, para quê, Senhor? Para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos, homens, mulheres, jovens, todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus irmãos, como é que a gente vai ter poder para lidar com as crises de um casamento, se a gente não ora? Como é que a gente vai ter poder para educar uma criança que está desobedecendo, que não quer nos ouvir, que está indo para uma direção e a gente está ensinando outra? Com que poder nós vamos educar as crianças? Com que poder, meus irmãos, nós vamos cumprir a missão e o propósito e o objetivo da igreja? Com que poder, com que autoridade, se a nossa vida não revela uma vida de oração? É por isso que muitas vezes a gente cansa, a gente se estressa, a gente se exaure. Sabe por quê? Porque a gente está tentando lidar com a situação, confiando aqui. A gente não diz para Deus porque a gente não tem coragem, né? A gente não tem coragem de fazer uma oração assim, né? Porque a gente poderia fazer também para Deus, falar: Deus, faz o seguinte, basta o Senhor não atrapalhar. Se o Senhor não atrapalhar, deixa que eu resolva aqui. A gente não tem coragem de fazer essa oração. Você tem? Eu não tenho coragem de fazer uma oração dessa. Mas quando a gente não ora, a gente está dizendo isso para Deus. Quando a nossa oração é apenas um programa da igreja, ou uma forma de consumir as bênçãos de Deus, é isso que nós estamos dizendo para Deus. Nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu consigo administrar a crise no meu casamento, eu consigo. Se não der certo também, eu consigo lidar com esse filho, eu consigo administrar isso. Deus, ministério eu até comecei, mas é muito problema, muito problema. Tem uns Anás lá, tem uns Caifás lá, o negócio é difícil. Porque nos falta poder, meus irmãos. Porque nos falta oração. Eu quero finalizar com uma história que me impactou essa semana. No último dia 31 de março, agora, existe um site muito importante, principalmente o pessoal que gosta de missões. Existe um site chamado Portas Abertas. Portas Abertas é um site que fala sobre nossos irmãos que estão sendo perseguidos em outros lugares do mundo. E dia 31 de março, eu me inscrevi, eu sou inscrito nesse site, e eu recebo as notificações. E eu recebi a notificação de uma história de um pastor lá da Índia. E essa história falou muito ao meu coração. E eu queria brevemente compartilhar com os irmãos. Esse pastor, por questões de segurança, não tem o nome divulgado, então eu vou chamar apenas ele de pastor. Ele é responsável por uma igreja de um vilarejo lá na Índia. E ele fazendo essa entrevista, ele disse que desde quando aceitou a fé, ele enfrenta constantemente oposição. Vocês sabem que na Índia, 80% da população na Índia é hinduísta. Apenas 2, alguma fração são cristãos. 80%. E os caras são muito zelosos pela religião. Então, ele disse que desde o dia que se converteu está sendo perseguido.
E ele diz que durante o culto da Páscoa, agora desse ano, extremistas religiosos e a polícia local invadiram a igreja e disseram que todos seriam presos. Durante o interrogatório, os policiais perguntaram àqueles irmãos: quem deu a vocês o direito de fazer isso? Ou seja, quem deu o direito de vocês para abrir uma igreja e cultuar esse Deus aí estranho? O pastor respondeu: a Constituição indiana me dá o direito de pregar, e minha Bíblia e o meu Deus, que eu adoro também. Eu não forço ninguém, as pessoas ouvem minha pregação e, se gostam, voltam para a igreja. Entretanto, ele, na sua entrevista, ele diz: a polícia não se importou com o que ouviu e disseram: de agora em diante, a igreja vai ser fechada. E ele diz que desde o dia 31 de março para cá, a igreja continua proibida de se reunir, e eles continuam se reunindo escondidos, de maneira secreta. E a frase dele final, assim, ele me impactou bastante. Ele diz assim: agora nos reunimos em segredo, em pequeno número nas casas. Continuamos tomando todas as precauções, mas estou confiante que mesmo se me matarem por causa da minha fé, quero continuar servindo ao Senhor. Cristo me deu sua vida, e todos esses anos me protegeu das ameaças. Sei que ainda há muito trabalho a ser realizado no reino de Deus. E disse que a sua oração nesses dias tem sido, segundo Crônicas, capítulo 28, verso 20. Pode postar aí, Daniel. Primeiro Crônicas, melhor dizendo, 28, 20. Primeiro Crônicas 28 e 20, meus irmãos. O contexto é Davi, já velho, no leito de morte, dando seus últimos conselhos ao seu filho Salomão, que iria sucedê-lo no trono. E as palavras de Davi para o seu filho Salomão é: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que você termine toda a construção do templo do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias de crises, de angústias. E quando a gente não ora, a gente fracassa. Quando a gente não ora, a gente não consegue completar tudo que Deus mandou a gente fazer. Mas quando a gente ora, meus irmãos, a gente consegue perceber claramente, nitidamente, que o mundo pode estar contra nós, o diabo pode estar contra nós, mas se Deus estiver conosco, a gente consegue. Se Deus estiver conosco, a gente consegue lidar com problemas na família, com problemas com os filhos, com problemas no ministério, com problemas nos relacionamentos, com portas que não abrem. Se Deus estiver conosco, Ele não nos deixará, nem nos abandonará, até que a gente diga igual o apóstolo Paulo: completei a minha carreira e guardei a fé. Eu finalizo com 3 perguntas para a nossa reflexão. Ao longo da sua jornada como discípulo, o tempo da oração tem sido o seu modo de vida? O seu modo de vida reflete que você tem mais fome da presença de Deus
do que das bênçãos de Deus? A sua vida diz isso, a sua agenda diz isso, as suas escolhas diz isso. E por último, o seu modo de vida reflete que você tem mais confiança no poder de Deus do que suas próprias forças? A nossa vida diz isso, meus irmãos. Uma igreja no centro da vontade de Deus é uma igreja que tem prazer em Deus e é uma igreja que depende de Deus. Vamos orar? Talvez seja esse o que você tem que pedir ao Senhor. Talvez você diga: pastor, a minha vida é uma vida de oração. Amém. Talvez o seu pedido hoje tenha que ser: me ajuda, Senhor, a permanecer. Talvez você olhe para dentro de si e diga: como eu preciso voltar aos tempos que eu orava tanto, aos tempos que eu chorava na presença de Deus. Peça isso ao Senhor. Vamos orar? Depois eu pedi a volta para cantar aquela música Enche-me, a primeira música que você cantou. Senhor Deus maravilhoso, Pai que está nos céus, nessa noite, meu Senhor, nós cantamos a primeira música aqui, Senhor, nessa noite. Foi pedindo ao Teu Espírito para encher as nossas vidas. Deus, e eu tenho certeza que essa canção que nós cantamos não foi da boca para fora. Esse é o desejo do nosso coração. Nenhum de nós aqui nessa noite, Senhor, queremos deliberadamente viver uma vida sem sermos cheios do Teu Espírito Santo. O que acontece, meu Senhor, é que muitas vezes o nosso coração nos engana, a rotina nos oprime, as tarefas, os afazeres, os compromissos, as responsabilidades nos sufocam, Senhor, nos estrangulam a nossa alma, a ponto, meu Deus, de que às vezes a gente, sem perceber, a gente entra, a gente sai, a gente compra, a gente vende, a gente decide para a direita e não ir para a esquerda, ou vice-versa. A gente decide romper um relacionamento, ou começar um outro relacionamento, simplesmente sem orar. E nós vamos caminhando, Senhor, nessa dinâmica, nessa vida, nessa rotina, até o ponto em que o Senhor permite situações, pessoas, palavras, canções, para nos mostrar, para abrir a nossa mente, os nossos olhos, que um estilo de vida, Senhor, sem oração, sem intimidade, sem prazer no Senhor, é um estilo de vida descendo ladeira abaixo para a destruição, até o ponto que a gente quebra a cara, até o ponto, meu Deus, em que a gente sofre, que a gente colhe aquilo que nós plantamos. Mas nessa noite nós queremos te pedir, Senhor, nos perdoe em Cristo Jesus por todas as vezes que tomamos decisões, por todas as vezes, meu Senhor da glória, que começamos um dia, que terminamos um dia, sem ouvir a Tua voz, e sem ser ouvido pelo Senhor. Todas as vezes que tomamos decisões na nossa vida, assumindo compromissos, ou rejeitando compromissos, dependendo apenas da nossa força, nos perdoe em Cristo Jesus. Nós nos arrependemos, meu Deus, porque isso revela um coração
autônomo, insubmisso e independente. E nessa noite nós queremos, Senhor Deus, te pedir, coloca no nosso coração sede e fome pela tua presença, não pelas tuas bênçãos, não por conquistas, não por vitórias, não por realizações, não por portas abertas. Nós temos sede de Deus. Nós queremos mais de Deus. Nós queremos andar mais com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, trilhar a nossa jornada contigo, sendo sustentados, alicerçados pelas tuas doces braços, pelos teus doces braços, pelas tuas mãos de Pai. Porque nós queremos, meu Deus, que o Senhor esteja conosco. Nós queremos que o Senhor esteja conosco, Senhor, todos os dias. Todos os dias. Para que possamos terminar, para que possamos completar a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Faz isso nessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Espírito, louvado seja o teu nome, Jesus. encha a minha vida. Espírito, encha a minha vida. Cante isso ao Senhor. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero ler. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Te dê paz. Deus continue abençoando, meus irmãos. Uma ótima semana a todos. Em nome de Jesus.